de volta a mais um Review Will! E desta vez nós vamos do capítulo 735, ou simplesmente o objetivo de Fujitora. Dessa semana a gente vai falar deste capítulo que foi bacana, foi legal. Primeiramente a gente tem que lembrar, o objetivo de Fujitora. Quem que é Fujitora? Vamos relembrar, voltar um pouquinho aí. Como é um review, preciso lembrar quem que é Fujitora para vocês. Antes do time skip nós tínhamos uma linhagem na marinha, onde tinha o grande capitão, o grande almirante, que era o Sengoku, e 3 almirantes que vinham logo abaixo dele. Nesse caso, o Aokiji, o Kizaru e o Akainu. Logo depois da saída do Sengoku, depois de tudo que aconteceu na guerra, ficaram os 3 almirantes, e ele falou que ele gostaria que o Aokiji fosse o novo almirante de frota no lugar dele. O Gorosei, que são os 5 astros anciões, eles falaram que queriam que o Akainu fosse. Sendo assim, o Aokiji, ele falou que se fosse desse jeito ele não queria, e acabou tendo um confronto entre o Aokiji e o Akainu, que deixou o Akainu como vencedor, e ele se tornou o novo almirante de frota. Onde eu quero chegar? Com isso, nós tivemos 2 almirantes saindo dos seus cargos, sendo um reposicionado e o outro saindo da marinha. Então, nesse caso, se fosse para manter o equilíbrio, que o mundo de One Piece é bem isso, o equilíbrio, 7 Chibukais, 3 marinheiros super poderosos, os almirantes, e os Yonkous, os 4 Yonkous, para manter esse equilíbrio, em suma, seriam 2 almirantes no lugar desses 2 que saíram. O Fujitora é um desses almirantes, né? O comandante Ishu, o almirante Ishu, ele simplesmente apareceu pra gente no Coliseu Corrida, e a gente não sabia quem que era inicialmente. Foi feito várias coisas aí, até a revelação que ele era realmente o almirante Fujitora. Então, o objetivo de Fujitora, essa semana a gente vai ver desse marinheiro especial, que foi transformado em almirante. A gente vai entender um pouco e ver os planos que esse almirante tem, e realmente são muito interessantes. A gente começa o capítulo 735. Se vocês quiserem acompanhar melhor, recomendo que vocês entrem no Mangas Project e abram One Piece, o capítulo por lá. Às vezes tem alguns erros de tradução, mas isso acontece, não tem problema. Eu vou tentar, se tiver algum erro de tradução aqui, eu tento jogar pra vocês mais ou menos o que é o certo, mas não tem problema, dá pra acompanhar tranquilo, a gente não vai perder nada. Então, nós tivemos o clímax, tem a explicação do narrador, de que teremos os quatro executivos, né, da família que vai aparecer, e no caso os 4 campeões de cada bloco irão se enfrentar aí junto contra o Diamante, que é uma das cartas principais do Doflamingo. Ele é um dos generais principais do Doflamingo. Então ele, no caso, já foi feita todas as lutas. E temos aí o encontro da Rebeca, primeiro encontro da Rebeca com o Sabo. E interessante que ela vê que só pela personalidade ela já sabe que não é o Ruffy que está aparecendo ali, que é outro personagem. Essa. Enfim, vê que não é o Ruffy, é outro personagem. Ele chega, fala as palavras dele, né? Pode ficar tranquila, eu tenho tudo sob controle. Eu não posso garantir que você saia bem, mas não se preocupe com isso. E o Sabo, ele passa, fala tudo isso, e ele fala, né? O reino é apenas uma fachada, esse país está maculado de várias maneiras, né? Ele sabe que o país está passando por todas essas situações, e ele dá essa pinta aí que eu não curti muito. Eu curto... Não é que eu curto personagens retardados de One Piece, que nem a gente vai ver hoje, que tem alguns que são assim. Mas às vezes os personagens sérios, quando eles ficam muito sérios assim, eles perdem um pouco a graça pra mim. Assim como foi com o Zoro na volta do time skip. Aquela história de eu sou um anjo da morte que está no seu barco. Eu achei uma coisa muito chata que foi colocada no Zoro, e pra mim estragou um pouco o personagem depois do time skip. Espero que o Sabo ele continue com essas atitudes que ele mostra um pouco mais pra frente, não com elas, né? Então nós voltamos para como a gente tinha terminado no capítulo anterior. A gente vê a Violet mostrando, como eu tinha dito, que provavelmente ela conhecia alguma passagem que o Ruffy não conhecia. Ela mostra para todo mundo aí aonde que eles podem passar. O Zoro reconhece ela, fala que foi ela que fugiu com o cozinheiro, né? Ela consegue lembrar dele e ele fala, né? Mas você não estava trabalhando pro Doflamingo e tal? E daí ela explica que não. A Wicca também já tinha conhecimento dela, já tinha aquela conversa com ela, até porque os membros da família real conhecem os anões, como já foi dito, que eram os únicos que tinham o conhecimento, sabiam que os anões existiam mesmo. E elas falam, né? Fala do poder, fala que sempre viu eles. E que ela sabia que cuidaram da Rebeca junto com o soldado, né? Então,
agradeceu por ter acreditado, né, no pai dela e saber que ele não era o traidor que era. O legal é que vem lá e de repente ela abre uma passagem secreta, né? E ele já manda um like a ninja, né? Tipo, isso daí é estilo um ninja, né? Bem bacana ali também. Foi uma parte cômica que eu achei bem legal. E ela mostra como que eles poderiam fazer para chegar até o topo do castelo. Novamente o Zoro vem com um plano insano que dá certo, simplesmente porque eles podem fazer. Então por que não fazer se eles podem fazer? E temos o corte de volta pra Casa dos Brinquedos pra gente ver o Super Frank em ação. O Frank simplesmente tá on fire, o cara tá putaço, porque ele geralmente ele vem, abana tudo pra todo lado e derruba todo mundo. Dessa vez ele não conseguiu, então ele tava meio puto e começa a lançar os Rocket Launcher dele pra tudo quanto é lugar. E acaba pegando no meio da cabeça do Sr. Pink, que ficou parado, ele não esquivou. E ele tava escovando o dente com uma escova de sapatos. Ou seja, o que ele quer? O que o Oda quer mostrar com isso? O cara tá escovando com uma escova de sapato. O cara é bruto, o cara é grosso, o cara é machão mesmo. Então quando ele leva esse golpe, que ele cai no chão, ele falou, não, eu não iria fugir, né? Eu tenho a minha Suin Suin no Mi. Suin Suin no Mi, ela quer dizer o fruto do nado. Vem de Suin Suin no Mi. É uma adaptação que foi feita. Então o fruto dele é fruto do nado, tá, pessoal? Então, ele pega, né, e ele fala, né, eu não fui feito para fugir dos inimigos, né, eu só nado quando eu quero nadar, né. Então o cara, ele é bem durão mesmo, e daí a parte, pra mim, que foi a melhor parte de mangá, ele tava encharcado de sangue, e ele pega um conhaque e joga em todas as feridas dele, que a gente sabe que isso serve pra amenizar a dor, né, porque geralmente a gente passa álcool nas feridas, então ele joga conhaque, mostrando que o cara é macho de verdade mesmo, né. E explica por que ele não saiu da frente, ele estava protegendo o McVise que estava atrás dele, né? O McVise, ele tem um ataque estranho, ele sai do chão, pula do chão e cai em cima. Quando eu olho para esse cara, eu lembro alguma coisa em ver com aqueles caras que dirigem, que ficam na locomotiva, que ficam na frente, né? Aqueles pilotos de trem que ficam lá na frente. Não sei qual é o poder dele ainda, não dá para imaginar porque é muito, sei lá, ele simplesmente pegou e deu uma queda e tentou cair em cima do Frank. Aquilo no Mi a gente já viu, então não tem como ser, né? Então ele simplesmente, o Frank fica louco, é o principal tipo de pessoa que ele odeia, e é o principal tipo de pessoa que ele sempre pega pra enfrentar, que são os lunáticos, né? A gente já viu o Fukuro, já viu outros personagens assim, e ele sempre pega esses caras pra enfrentar, e as cenas do Frank estão cada vez mais cômicas, estão realmente demais. Mas acaba acontecendo uma coisa que me deixou preocupado com o futuro do Frank aí, né? É simplesmente o Bastille, que é o vice-almirante que a gente já viu, ele chegou cercando lá onde o pessoal tava e dando meio um checkmate. O que vai acontecer com o Frank, com o McVise e com o Sr. Pink? Será que o Sr. Pink e o McVise também vão nessa onda? Tem o Fujitora, ele vai falar algumas coisas agora que pode ser que sim ou pode ser que não, mas eu não sei se ele vai mexer com o pessoal da família do Flamingo. Enfim, ele fala que a Marinha começou a tomar a sua decisão, né? E o do Flamingo, como a gente já viu, ele já estava pressionando o Fujitora alguns capítulos, ele fala, não, parabéns, tomou uma sábia decisão, parará. E o Fujitora fala, né? Não é como se eu quisesse, né? Não é como se você fosse meu aliado. E daí ele explica a idealização dele, por isso o nome do capítulo, né? Ele acha o que tem na mente do Fujitora no momento. A mesma coisa que o Smoker tinha na mente dele. A partir do momento que o Luffy é um pirata, ele tem que impor a sua integridade. A integridade dele é um pirata e ele é um almirante. Ele tem como dever parar um pirata, né? Ele só não para o do Flamingo por causa do título de Chichibukai dele. Mas ele falou, a marinha precisa ser usada para que os civis sofram o mínimo possível. No momento que o Luffy é um pirata, ele pode causar qualquer tipo de dano nesses civis. Ele não vai se importar. O objetivo dele é o Flamingo e para o Fujitora, o Luffy ele não vai parar enquanto não chegar no do Flamingo. Ou seja, para deter isso, existe a minha justiça, né? E simplesmente ele manda a frase pra mim, a frase de Dressrosa pra mim até agora. Mas de você eu cuido depois. Ou seja, o Fujitora, ele é um personagem que é igual o Smoker, que nem a gente viu, só que forte, porque o Smoker é um merda e nunca conseguiu realizar nada. Agora o Fujitora, ele tem a possibilidade de acabar com tudo, de resolver isso daí. Então ele chega e ele fala, né? Eu aceitei minha posição de almirante por várias coisas que eu quero realizar, eu quero mudar coisas dentro da marinha. E um exemplo deles é acabar com os Okas de Chichibukai. Então o objetivo do Fujitora, um dos objetivos dele, é acabar com os Chichibukais. Por quê? Porque é a mesma opinião do Smoker. Um pirata é sempre um pirata. Ele sendo Chichibukai ou não, ele vai ser um pirata. Crocodile fez isso, tentou dar um golpe em um reino para destruir totalmente um reino, quase conseguiu.
O Doflamingo fez isso, dropou um reino, manda-lhe um reino hoje. Dessa forma, a gente já sabe que já faz tempo que ele faz isso. E simplesmente ele manda, né? Um pirata tomou o controle de um certo país, e somente por ele ter feito o que queria que o país chegou na situação que está agora. Então o país está na merda, tá tudo mascarado, que nem o Sabo falou lá no começo. O país vive de aparências. Aparência que talvez não esteja passando despercebido por aí, né? Porque a Marinha, ela não é boba, né? Então o Doflamingo fala, e quanto ao equilíbrio dos três poderes? E o Fugitora manda: bom, eu acho que não vamos ter como saber, ao menos que façamos algo. E isso pra mim mostra que o Fugitora é um baita de um personagem, que ele subiu muitos graus no meu conceito. E então ele falou: por isso, se vocês insistirem em continuarem pilhando seus crimes, o preço pela sua cabeça vai subir no final, Senhor Demônio Celestial, né? Ele manda isso, o Doflamingo já fala: então você está me ameaçando, você está falando que é pra eu te matar agora. Ele falou assim: não, nós vamos ser amigos por enquanto. Por quê? Porque ele tem como dever proteger o país do Doflamingo. No momento, o país é do Doflamingo. Ele falou: não importa quantas falhas venham para a luz, eu não sou nada além de um cego, o que significa que não poderei vê-las, então não se preocupe. Então ele já sabe que tem alguma coisa errada aí, ele já viu o Rei Rico ali, ele já sabe que tem alguma coisa errada. No momento em que explodir a evolução, vamos ver de qual lado em que o Fugitora estará. E de repente o Fugitora manda mais uma mensagem: este é o ano do Conselho Mundial. Não importa o quanto você tentar impedir, o mundo vai mudar. De novo, a última vez que nós ouvimos isso de o mundo vai mudar, houve a Guerra de Marineford. Eu lembro como hoje, todas as folhas descendo, simplesmente o Kid pega aquela folha e está escrito: se eles vão executar o Ace, eles vão criar uma briga contra o Barba Branca. E com isso o mundo mudou um pouco. Mudou bastante, na verdade. Nós tivemos diversas coisas que mudaram aí. E se o mundo vai mudar de novo, se o Oda colocou isso explícito pra gente, vai acontecer alguma coisa muito foda daqui pra frente. Enfim, chegam nas finais do torneio, a gente volta de novo pro Coliseu. Essa saga de Dressrosa, ela tá frenética demais. Ela não para, ela vai pra lá, volta pra cá, dá um tapa na cara de todo mundo. E de repente, vamos mostrar a arena, Koala volta, viu que tá tudo acontecendo ali. E daí vem o Sabo que eu gostaria de ver. Era esse Sabo que eu gostaria de ver. Não sei se ele tá fazendo o papel dele, se ele tá fazendo o papel de Ruffy, ele quer encarnar no papel do Ruffy, ou se é ele mesmo. Mas eu prefiro muito mais esse Sabo que foi mostrado nessa última página do que o Sabo que foi mostrado lá. Não, eu sou todo fodão, eu sei o que tá acontecendo aqui, não sei o que. Prefiro muito mais esse Sabo. Ele confunde o nome do Bartolomeu. O Bartolomeu fala: Bartolomeu, você já ouviu esse nome estúpido, né? E de repente o Luffy entra com as suas mãos para cima e poderá ser o vitorioso. Será que ele tem o poder para enfrentar o Diamond? Provavelmente ele tem, mas o Diamante não é um homem de confiança do Doflamingo à toa. Provavelmente ele é um cara muito poderoso também. É difícil saber o que esperar agora, mas me assista a Ace é uma frase que simplesmente finaliza. A gente tem certeza que ele é o Sabo, não tem nem como não pensar isso. E finalmente termina o que esse homem conseguirá fazer. E assim a gente termina o capítulo 735, com muita coisa para acontecer ainda no 736. Então, eu espero vocês na semana que vem. Espero curtir, espero um comentário aqui embaixo. Deixem as suas teorias. As minhas estão aqui neste vídeo. Até o capítulo 736, galera.